E foi a primeira vez que eu me lembro que Deus falou comigo diretamente. Ele disse assim: eu vou te abrir as portas do Brasil. Eu vou te levar para lugar. Agora, irmãos, um lugar inóspito. Eu não tenho pai pastor. Eu não sou profeta, nem filho de profeta. Sou um boieiro, colhedor de 5 cômoros. Mas Jesus me tirou por detrás das malhadas. Sabe amar. Mas abre a tua Bíblia comigo, irmãos. No livro de Juízes. Eu não quero aqui desprezar a leitura que foi feita, nem tampouco tomar mais do que o necessário de tempo para falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Juízes capítulo 8. Abra a sua Bíblia. É muita honra, pastor, poder ministrar no culto de doutrina. Na realidade, era necessário que eu ouvisse o Senhor nos ministrar nessa noite, mas obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Juízes capítulo 8, verso 4. Quem encontrou, diga amém. Amém. Permanece com a tua Bíblia aberta, crente. O texto diz assim, na minha versão, é a versão revista e corrigida, diz o seguinte: e como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados. Repita comigo, já cansados. Eu acho que você está mesmo, irmão. Mas fala como se você tivesse comido cuscuz com charque antes de vir para o culto. Diga, já cansados, mas ainda perseguindo. Diga. Vamos lá, já cansados, mas ainda perseguindo. No 3, 1, 2, 3. Meus amados irmãos, em outras versões, por exemplo, a NVI, fala que ele atravessa o Jordão com 300 homens, e embora tivessem exaustos, a expressão para esse texto na NVI é exaustos, continuavam perseguindo o inimigo. Nós precisamos compreender nessa noite que esse texto é um texto conhecido da igreja. Nós estamos falando de um dos personagens clássicos da nossa Bíblia Sagrada. Quem não lembra o período dos Juízes, que foi um período em que Israel, ele foi, debaixo da permissão de Deus, levantado homens para que pudessem governar e pudessem acabar com brigas familiares, ou até, então entendermos isso de fato, pudessem fazer com que o povo entendesse o cumprimento da lei. É de fato entender que dentro dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada nós encontramos cerca de 613 preceitos que o povo deveria cumprir, e estes juízes, de forma justa, eram levantadas para governar o povo por um período de tempo e julgar as suas causas e suas necessidades. Afinal de contas, o povo tinha um costume muito feio, era um costume de se distanciar daquilo que é certo. Olha só, nós estamos deparando com um texto em que as pessoas, ao invés de colocarem força para obedecerem à voz de Deus, estavam extravagantemente saindo da presença de Deus por plena consciência e desobedecendo o Deus de Israel. Afinal de contas, a história que era repetida entre os filhos, para que fosse repassado para os seus filhos e que crescesse na motivação de um Deus que os tirou do Egito, que ali governou sobre eles no deserto, dando-lhes o que era necessário. Mas aquele povo, ainda pouco tempo depois de sair do deserto, pouco tempo depois da morte de Josué, começaram a se desviar. E eles se desviavam de tal forma que eles construíam para si altares de deuses estranhos, construíam dentro dos bosques lugares de adoração a Baalins, e também nos altos construíam para Azerá, para Baal e todos os deuses dos amorreus e daqueles que estavam naquela terra estranha. Quem está entendendo, diga amém. Só que olha só que interessante, Deus levantava outros povos para poder castigá-los de certa forma. Nesta feita, Deus tinha levantado os midianitas
para causar dano a Israel. Agora olha que interessante. Se você ler o texto a partir do capítulo 6, você vai perceber que Deus os castiga e os entrega nas mãos dos midianitas por conta da desobediência. A desobediência abre portas para inimigos variados. Se você ler no capítulo 6, verso 1, o texto vai dizer assim: que Deus os entregou aos midianitas. Se você ler ainda no capítulo 6, verso 6, diz que os midianitas eram tão ferozes que eles entravam dentro das colheitas. E o texto no verso 6 diz que Israel pereceu e empobreceu muito. Agora diga assim comigo: por causa da desobediência. Escute bem, as pessoas não estão vivendo mais num senso comum de obedecer. Olha só, eu não tenho dificuldade de obedecer a ninguém, porque eu fui criado dentro de uma perspectiva em que a minha obediência gera benefícios. Escute bem, minha mãe sempre me disse: se você passar de ano, eu vou lhe ajudar lhe dando isso. Ela me prometeu um computador na 5ª série, se eu passasse para a 6ª. Porque esse nível de obediência gerava para mim, fala comigo, benefícios. Olha só que interessante. As pessoas precisam entender que obedecer não é sacrifício. Obedecer é um dever. Quando Deus observa Gideão ainda no capítulo 6, Deus não observou Gideão obedecendo ali a sua necessidade por conta de um sacrifício que ele estava fazendo. Não, ele estava vivendo dentro da sua necessidade a sobrevivência. E quando Deus olhou para Gideão naquela situação, Deus não viu ele murmurando. Deus viu a força de Gideão dentro de um lagar, malhando trigo. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para o teu coração nesta noite. Deus enxergou você numa situação que era para você ter falado, porque você tinha razão. Deus enxergou você no meio de uma situação que você deveria ter se levantado, poderia ter ficado com raiva, mas tu resolveu calar a tua boca. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus viu essa força em você, e nesta noite eu libero uma palavra de Deus para o teu coração. Ele vai responder aos teus inimigos em cima da tua necessidade. Você crê nessa palavra? Glória. Glória. Quando ele estava vivendo a sua necessidade, ali nos versos 11 e 14, Deus viu a força de Gideão. E quando Deus fala com ele, ele levanta as suas razões. E ele diz: eu sou o menor da minha casa, da tribo de Manassés, e a minha tribo é a menor. Só que nós precisamos entender que por razões clássicas, Deus ele resolve se utilizar do menor. Razões clássicas. Primeira razão: Deus não precisa de razões humanas para fazer nada. Tem uma turma que se levanta dentro da igreja e diz assim: se eu não for, não acontece nada. Se eu não fizer, não vai dar certo. Se eu não levantar, ninguém vai comigo. Fica na tua, vaso, porque o dono da igreja ainda é Jesus Cristo de Nazaré. Tu não é nada. Tu é um vaso, um rabisco, um risco no chão. Se ele quiser, ele levanta outro, dá um banho de sangue, coloca no teu lugar, mas a obra dele não é impedida por razões humanas. Levante a tua mão, abra a tua boca e glorifique o nome de Deus. Aleluia. Deus usa as improbabilidades para fazer dar certo. Meu pai nos abandonou muito cedo. A razão do meu pai ter nos abandonado muito cedo foi porque ele matou algumas pessoas e teve que viajar. E alguém olhou para mim com 13 anos de idade
Ele disse assim: esse moço não presta também, igual o pai dele. Olha o moço que não presta aqui pregando o evangelho. Você recebe essa palavra? Jesus está visitando a tua casa para fazer o impossível lá dentro. Porque quando o homem libera uma palavra de improbabilidades e impossibilidades, Deus diz: eu levanto para resolver o teu problema, a tua casa. Por acaso há algo impossível para mim? Meu Deus! Segunda razão. Primeira razão, eu disse que Deus não precisa de razões humanas. Segunda, apenas Ele é digno de receber glória. Esses dias eu estive meditando, e se você ler a Bíblia de capa a capa, você não vai ver a Bíblia mencionando Deus como sendo merecedor de glória. Escute bem. Nós entramos num assunto sobre meritocracia. A ideia de meritocracia, de merecer, é que eu preciso fazer algo para que em troca eu mereça outro favor. Na Bíblia, se você ler de capa a capa, Deus não merece glória. Dá-se-me a ideia de que Ele precisa fazer alguma coisa para que eu glorifique o nome dEle. Mas se você ler Apocalipse capítulo 4, verso 11, diz que Ele é digno de glória. A ideia do texto é que por mais que Ele não faça, Ele é digno de glória. Aleluia. 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 Estou sentindo de dizer, eu vou dizer aqui, irmão. Mas tem gente aqui que está sofrendo tanto, mas está continuando dizendo glória. E Jesus está dizendo assim: eu contemplo o teu sofrimento e te trouxe aqui nessa noite para te dizer que eu sei que é mentira. Eu sei que inventaram covardia contra a tua vida. Eu sei que se levantaram contra ti. Mas eu estou contigo, porque no meio da luta tu estás dizendo glória, 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 glória seja dada ao nome de Jesus. Terceira razão, o orgulho humano. No capítulo 7, versículo 2 do texto, lá de Juízes, diz que Deus disse: então tem muita gente aí contigo. Tem muita gente contigo aí. O que eu vou fazer é tão espetacular que eu não preciso de muita gente do teu lado. Aqueceu meu coração esse negócio aqui. Mas o que eu vou fazer é tão grande com a tua vida que eu não preciso de muita gente do teu lado. Meu Deus! Mas escute bem. Por essas razões Deus se utiliza da gente. Quando a gente quebra o nosso orgulho humano e deixa Deus ser glorificado, Ele faz, Ele realiza, Ele cria situações, Ele levanta a gente para colocar em lugares em que pessoas que são necessitadas, que precisam de uma palavra, está aí a tua boca para falar a palavra de Deus. Está aí a tua vida para denunciar que existe um Deus que governa a tua vida, que te gerencia as tuas ações, o que tu vê, o que tu pensa, como tu se comporta. Só que mesmo nessa ideia de Deus se utilizar do menor, nós precisamos entender que o homem precisa de ajuda humana. Sim ou não? Por que foi que ainda antes da queda, em Gênesis, o texto sagrado diz que Deus descia para falar com o homem? Isso fala de intimidade, de envolvimento. Deus, ele se envolvia com o homem. Deus, ele descia porque ele mantinha um diálogo. Ali não era monólogo, era diálogo. Ele falava, Adão falava, Deus respondia. Adão perguntava, Deus respondia. Deus falava com Adão e Adão respondia ao próprio Deus. Era uma relação íntima. Só que o texto sagrado diz que Deus, olhando para essa situação, disse: não é bom que o homem esteja só. Como? Se nós entendemos que se o homem tem Deus, ele tem tudo. Justamente por isso. Porque Deus, ele se utiliza de pessoas, se utiliza de outro ser humano, para que a obra de Deus na terra seja completa na vida da igreja. Por que eu digo isso? Porque nós precisamos entender que Gideão, ele recebeu a mensagem sozinho, mas ele precisava de um exército para lutar a mesma guerra, com a mesma visão, o mesmo propósito, a mesma intenção de vencê-las. E é aí onde eu preciso começar aqui a aplicar o texto de forma rápida, porque eu tenho poucos minutos. Mas guarda isso no teu coração. Gideão,
Ele recebeu nessa confiança a confirmação de Deus. E quando Deus o confirma, ele começa a convidar as outras tribos. E quando ele convida as outras tribos, cerca de 32 mil pessoas se juntaram a Gideão. Aí aonde Deus começou a trabalhar. Porque Deus olhou para Gideão e disse: Gideão, dá um grito. Covardes e medrosos. Irmão, tinha que ser muito mais alto do que isso. Porque não tinha som na época, não tinha microfone. E eram 32 mil pessoas. Talvez 10 vezes mais do que nós estamos aqui. E ele gritou: covardes e medrosos, voltem. A ideia de Deus liberar os covardes e medrosos era que Deus precisava ver dentro do coração do povo a disponibilidade para trabalhar. Olha só, o pastor dá aqui avisos e alguém que está embaixo diz assim: para quê? Isso cansa, não precisa, coloca de outro jeito, é muita coisa. Sabe por que diz isso? Porque tu não tem disposição para trabalhar. Porque quem quer trabalhar, escuta a notícia do que vai acontecer na semana, coloca na tábua do coração e diz: eu vou ajudar o meu pastor a ganhar mais almas. Mas o interessante é que covardes e medrosos saem no grito. Eita! Covardes e medrosos, voltem. E aí, uma das coisas que eu achei mais interessante neste texto, irmãos, e eu achei muito bonito da parte deles. Sabe por quê? Porque eles se autodeclararam covardes e medrosos. Eles não tiveram vergonha, pastor, de expor a sua verdadeira condição emocional. Eles disseram: realmente, somos covardes e tímidos. Dizem algumas outras versões: somos covardes e tímidos. Então vamos sair. Não vamos atrapalhar a guerra. Vamos deixar quem está disposto para guerrear fazer o seu papel no meio da guerra. Eles saíram. E aqui eu acho bonito, irmão Isaac, porque eles declararam uma falta de força. Sabe quem eu achei difícil do texto aqui? Os meio valentes. Os meio valentes. Os que ficaram, mas não tinham força para lutar. Glória. Os meio valentes, eles não saem na base do grito, eles saem no teste. Eles não saem à base do grito, porque eles dizem assim: eu vou colocar a minha capa de guerreiro e vou aguardar aqui a minha vez. Olha só. O meio valente, ele é dotado de algumas características. Primeira característica do meio valente: ele cansa rápido. Ele é desestimulado. Não é visionário. Você só pode contar com ele uma vez. Olha, primeira vez que ele aparece no cenário, ele diz assim: não, pode botar 2, 3 bancos nas minhas costas que eu carrego. Aí você olha para ele assim: rapaz, esse caba é valente. Não, conte comigo, pastor, que eu vou arrumar aqui 2, 3 casas para a gente visitar. E chega na visita e faz, sabe, aquele jogo de cintura e fala. Aí, sabe, ou coisa, ah, meu Deus. Aí quando termina, se escora nos cantos. Aí diz assim: se precisar de mim, ligue para mim. Foi a palavra que Jesus colocou no meu coração, irmão. Aí está lá 32 chamadas perdidas. E o meu valente dizendo assim: amor, não atende não, que é o pastor. Ele me cansou dessa viagem, olha. Ele me pegou para pagode, me colocou para carregar banco, me colocou para arrumar casa para visitar. Eita, esse homem não cansa rápido. Segunda característica: ele fala muito e faz pouco. O meio valente, ele cai na besteira de achar que só ele é capaz. Só ele tem a capacidade. Ele é a 4ª pessoa da Trindade Santa. Ele está no trabalho, o trabalho está desenvolvendo.
Aí ele olha, não fez nada, não botou a mão em nada, não ofertou com nada, mas ele tem uma opinião para dar. E quando ele fala do que não tem ideia. Sabe por quê? Porque ele não sabe trabalhar. Ele fala até cansar. Mas quando você procura ele numa consagração, cadê ele? Quando você procura ele no evangelismo, cadê ele? Eita. Mas a pior característica do meio valente ainda é a mornidão espiritual. Quando você lê no livro de Apocalipse, uma das cartas que foram enviadas às 7 igrejas da Ásia, Deus disse: quem deras que tu fosses quente ou frio, mas como tu é morno, vou te vomitar da minha boca. Porque a ideia da mornidão é que ele nunca está seguro espiritualmente. A ideia do ortodoxo, ele é religioso, mas na ortopraxia ele não chega. Vou te explicar. Ele até tem uma cara de crente, mas é sair da igreja, está dividido o seu coração. Ele até se comporta como um crente no culto, mas quando sai do culto, e deixa eu te dar uma notícia nessa noite, crente. Deus não te aceita dividido entre o que é sagrado e o que é profano. Tem gente que acha que o diabo liga para essa situação. O diabo não liga não, irmão. O diabo não liga se tu tem uma roupa para vir para a igreja e se tu veste outra roupa lá fora. Nem se incomoda. O diabo não se incomoda se tu tem um linguajar aqui dentro e lá fora tu tem outro. Ele não se importa com isso. O diabo não se incomoda se aqui tu fala e pensa de um jeito e lá fora tu pensa como a galera aí, que nós não podemos dizer porque está gravando. Não, eu tenho que ser uma pessoa inclusiva lá fora. Aí aqui dentro está glorificando quando a gente fala de pecado. O diabo não se importa com isso. Mas Deus não aceita te dividir. Deus não aceita te dividir. Ou você é entregue a Ele, ou é entregue ao mundo, irmão. Mas não dá para compactuar. O texto sagrado diz que aquele que se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. Eita glória! É nessa noite que o céu está liberando a palavra e o meu coração está ardendo. E eu vou dizer: Deus vai expor os meio valentes dentro da casa do Senhor e vai colocar aqueles que são capacitados em evidência. Deus vai expor. Vai cair a máscara. Vai cair a máscara. Deus vai mostrar que é só cinza. Não tem fogo aceso. É só cinza. É só cinza. É só palha. Nessa noite Jesus está dizendo para ti, meio valente: vai também. Irmão, eu estou falando sobre uma regimentação para a guerra. Não é para vir para o culto, porque no culto tem covarde, tem medroso, tem meio valente, tem valente. Estou falando para a regimentação para a guerra. Se os irmãos forem espirituais a ponto de entender o que a palavra está dizendo aqui, que eu sei que são, Jesus está falando mais para nós aqui em cima. Ei, cabaço. Vou repetir a palavra que o céu falou no meu coração. Deus vai expor os meios valentes, vai colocar quem é valente em evidência. Deus vai mostrar com quem é que Ele vai trabalhar. Deus vai mostrar com quem é que Ele vai fazer. Deus vai levantar
E vocês verão, crentes, a glória de Deus manifestada dentro dessa casa, sem nenhuma corrupção, irregularidade. Eita glória! Você acredita em visão, não acredita que aqui é uma Assembleia de Deus. Mas eu estou vendo lamparinas acesas dentro dessa casa. Alguém disse assim: era para estar em ruína. E o céu está dizendo: a casa é minha, o povo é meu. A casa é minha, o povo é meu. O povo é meu, o povo é dele, o povo é dele. Levante a mão, igreja, você é dele. Deram a lua para São Jorge, deram os mares para Iemanjá, o casamento para Santo Antônio. Estão tentando dar a chave do céu para Pedro, faz um tempão. Mas Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos os moradores que habitam nela. Essa casa é dele, você é dele, você é dele, você é dele. Levante a tua mão, abre a tua boca. Você é dele. Quando eu estava vindo para cá, o céu disse assim: fala para minha igreja que eu conheço a exaustão que eles estão passando. Estão cansados. Fecho aqui. Estão cansados. Aí o texto veio no meu coração. E Gideão, coloca aí, nego, 8:4 de Juízes. Coloca, nego. E como Gideão veio ao Jordão, passou com ele os 300 que com ele estavam já cansados. Primeira coisa, guarda isso. Fala assim para o irmão que está do teu lado: o inimigo tem que ser exterminado. Agora diz: independente do teu cansaço. Jesus está lhe dizendo nesta noite: eu estou mudando as coisas de lugar. Está cansado, mas continue, que eu estou criando situação. O inimigo vai ser exterminado, a conversa vai ser exterminada, o disse-me disse vai ser exterminado, o fuxico vai ser exterminado. Você que veio nessa noite com vontade de saber o que é que está acontecendo dentro de Mangabeira 1, deixa eu lhe dizer uma coisa: volte para a sua casa e diga que o Deus dos céus está dentro dessa igreja e que Ele está operando milagres. E fale mais, que eu sei que você gosta de falar. Diga que os meios valentes estão sendo expostos, mas os valentes vão ser cheios do Espírito Santo dentro desta casa.
Ele está na casa. Tu viesse investigar nessa noite, estás aí com a cara de delegado, fingindo que veio para cultuar. Veio nada, tu veio atrás de conversa. Mas Jesus está te dizendo nessa noite: eu estou falando contigo, diz o Senhor. Sai espalhando aí, que o que eu vou fazer a partir de hoje vai incomodar todo este bairro, porque a minha glória vai descer nesta casa. Receba a glória, receba a glória, receba. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina os seus ouvidos para me escutar. Diga! Faz seu povo entender aonde é que Ele está. E Ele está. Tem glória, tem cheiro. Sua resposta é fogo. É fogo, tem 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 fogo, é fogo, tem fogo. Alá vai, ó, eu preciso te conhecer nessa noite. Você que não é evangélico e está aqui nessa casa ou está afastado, levante a sua mão. Eu só quero lhe conhecer. Levante a sua mão. Você que não é evangélico ou está afastado, eu quero lhe conhecer. Bora, gente. Você que está afastado, levante a sua mão. Deixa eu lhe conhecer. Deixa eu lhe ver daqui. É todo mundo crente hoje aqui? Meu Deus, que glória! Que coisa feia. Vocês não convidaram ninguém para vir para o culto. Quer dizer que a única pessoa que veio que não era crente já aceitou? Meu Deus! Pois levante a tua mão, meu querido. Sabe por quê? Porque nesta noite que Jesus está tirando todo o cansaço espiritual, a cabeça do gigante vai rolar, porque Deus vai te dar força para matar, oh glória, e acabar essa guerra. Você quer esta palavra? Ou levanta a tua mão, abre a tua boca e glorifica o nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Diga. E outro igual não há. Fica de pé para cantar comigo nessa noite. Diga. Que outro igual. Do que adianta ter os olhos e não enxergar, ter em sua volta bons aromas. Diga! Meu Deus, receber nome de Deus, porém irmão, dê essa boa notícia, gritando bem alto e cantando mais forte que puder. Diga! O meu Deus. E Ele inclina os seus ouvidos para me escutar. O meu Deus, se Ele não faz seu povo entender que meio e aonde é que Ele está. E Ele está. Tem glória, tem cheiro sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo destruído. Deixa eu adorar. E Ele está. Tem glória. Pau tem que cair. Profeta da mentira tem que se dobrar. Uou.
não falha, não perde batalha, derrota gigante, derruba a muralha, passeia no fogo, caminha no mar e se... Ele porque Ele é a raiz. Quando Ele opera, ninguém pode impedir. Levante a tua mão para cantar isso, diga: ninguém vai impedir o que Deus tem para lhe dar. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Ninguém vai apagar o que Ele assinou. Deus hoje tem resposta para você. Haja o que houver, você irá vencer. Deus está no controle de tudo e tem. Você pode adorar o nome de Jesus? Você pode glorificar o nome de Jesus? Você pode levantar as suas duas mãos. Vai, dá glória a Ele, 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 dá glória a Ele. Diga: e